Graça e paz, irmãos. O tema é simples: quando a sua oração bate na porta. Quando a sua oração bate na porta. Então olhe para o seu irmão, de costume, né? Olhe para ele. O pastor Marcelo não falou isso hoje, né? Abraça seu irmão, fala, né? Então, primeira vez hoje. Olha lá. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga assim: quando a sua oração bate na porta. Agora, olhe para você mesmo e diga assim: quando a minha oração bate na porta. Esse é o tema. Gostaria de meditar juntamente com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Nessa ocasião, a igreja estava sendo perseguida. Tiago já estava morto. E agora prenderam Pedro. Pedro estava aprisionado. E a igreja intercedia por ele. Diz assim, Atos dos Apóstolos. Tem aí a edição Almeida atualizada. É isso mesmo? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. E assim Pedro estava guardado. Tem Almeida atualizada aí? Na minha edição aqui diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha lá, isso mesmo, até o versículo 5, vamos parar no versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, ponto e vírgula, não é isso? E assim Pedro estava guardado na prisão. Eu não sei de que maneira você está nessa noite. Você está livre? Glória a Deus. É motivo para levantar as mãos, glorificar a Deus, bendizer a Deus, porque Pedro não se encontrava numa situação favorável. Pedro estava numa prisão. Depois nós vamos regredir dois capítulos, vamos ver por que Pedro estava sendo tão perseguido, por que a igreja estava sendo tão perseguida. Porém, ponto e vírgula, a seguir vem assim, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso e a igreja estava intercedendo por ele. A igreja não parou. A igreja viu que a situação não era favorável, porém eles não pararam, eles continuaram orando. Quem sabe a oração daquele povo, daquela igreja, a igreja primitiva era daquela forma: Senhor, visita o nosso irmão Pedro, que está na prisão. Deus, olha para o nosso irmão Pedro, que poderá ser condenado. Nosso irmão Tiago já foi, agora Pedro está numa situação terrível. Sabe aquele clamor quando você dobra o seu joelho e começa a clamar, a falar com Deus, interceder por alguém que está enfermo, aflito, alguém que está carente? A igreja estava aqui clamando. E no versículo 6 diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardava a prisão. Este homem aqui, Herodes, ele não sabia com quem ele estava mexendo. Talvez passava pela sua mente que era um povinho qualquer, alguém tirado de qualquer lugar. Porém, nós conhecemos aqui a história, que enquanto Herodes estava ameaçando a igreja e matando, e Pedro seria o próximo, ele não sabia o que estava acontecendo. Havia uma igreja clamando, havia uma igreja intercedendo, havia uma igreja suplicando. E olha bem, quando a igreja clama, quando a igreja está orando, Herodes perseguia, soldados estavam ali, né? Pedro estava bem guardado pelo sentinela, mas no versículo 7 diz assim: eis porém
que sobreveio um anjo do Senhor. Por que sobreveio um anjo do Senhor? Porque a igreja do Senhor estava orando. A igreja estava orando, e Deus, olhando do céu, viu o clamor da igreja, viu que a igreja estava intercedendo, entrou com providência. Vem cá, anjo. Não sei qual o nome dele. A Bíblia não diz o nome desse anjo, mas esse anjo recebeu uma mensagem. Olha lá, vocês estão vendo a minha igreja? A minha igreja está clamando, a minha igreja está suplicando, a oração já chegou até o meu trono. Agora você desce lá onde está Pedro. Por isso eu digo, Herodes não sabia com quem estava mexendo. Irmãos, quando mexe com esse povo aqui, o mundo acha, vamos mexer com a igreja. Eles não sabem com quem estão mexendo. Então saiu uma mensagem do céu, através de um anjo, e disse assim: vai até lá na prisão, aonde está Pedro. Porque a igreja estava orando. E quando o anjo diz assim, no versículo 7, que nós acabamos de ler a parte B, o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Pedro, ali entre os soldados, diz a Bíblia que ele se levantou. Então as correntes caíram das mãos dele. Ele estava aprisionado, correntes caíram. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. Ordem dada, ordem recebida. Pedro falou assim: não questionou nada. Existe um momento que Deus entra com providência e nós começamos a questionar a Deus. Por que eu devo vestir o cinto ou calçar a sandália? Porque é a ordem de Deus. Coloque as sandálias aí, Pedro. Coloque o cinto. E assim ele fez. E o anjo disse mais: ponha a capa e siga-me. Capa, sinal de cobertura. Deus ali estava entrando com providência, estava entrando com a sua cobertura poderosa na vida de Pedro. Enquanto Herodes estava ameaçando, Deus estava ali ordenando anjos. Continuando aqui, amados, Pedro colocou a capa. A partir deste momento, diz o versículo 9: então saindo Pedro o seguia, não sabendo o que era real que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. É daquela maneira sobrenatural. Quando Deus começa a manifestar o seu poder, nós ficamos como aquela: será que eu estou acordado? Será que eu estou dormindo? Será que é realmente isso que está acontecendo? Então Pedro estava como se fosse uma madorna. Depois, no versículo 7 diz assim: versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram até o portão de ferro que dava para a cidade. Preste atenção o que aconteceu aqui. Primeiro portão automático. Nós achamos que estamos na era da tecnologia, nós achamos que nós estamos na era da informática. Eu gostaria de dizer para a igreja nesta noite, que o controle e o comando está nas mãos de Deus. Que a partir do momento que Pedro estava seguindo o anjo, eles chegaram diante de uma porta de ferro. Eu não sei se tem porta de ferro, porta de bronze, que tipo de porta está na sua frente, mas assim diz a Bíblia. Eles passaram pela porta e diz assim: chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, vírgula, a qual se abriu automaticamente. Repita comigo: a qual se abriu automaticamente. Automaticamente, irmãos. Quem estava no controle ali? Quem estava no comando ali? O grande eu sou. Deus estava no comando, Deus estava no controle. A hora que eles estavam chegando perto da porta, assim, Deus acionou o controle do céu. Deus estava no comando e acionou o comando lá do céu. Porta, abre. E a porta se abriu. Não estão entendendo? Pegou aí? A porta se abriu porque Deus está no comando. Deus está no controle. Aleluia. E saindo, a qual abriu automaticamente, a qual saindo, enveredaram
por uma rua. Logo adiante o anjo se afastou dele. O anjo se afastou. Pedro estava sozinho agora. Pedro tomou um rumo. E esse rumo, versículo 11 diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do judeu. Versículo 12: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos irmãos estavam congregadas e oravam. Versículo 13: quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Pedro saiu da prisão, a porta foi aberta automaticamente, e ele, caminhando, chegou aonde estava lá a congregação, estava a igreja, orando, e ele estava intercedendo, estava orando, intercedendo, e clamava da seguinte maneira: Senhor, liberta Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. E eles continuavam. E diz a palavra do Senhor que Pedro tomou uma direção, e foi aonde o povo estava orando, aonde o povo estava intercedendo, e Pedro bateu na porta. Pedro bateu na porta, a igreja orando. Deus entrou com providência, libertou Pedro. O resultado da oração daquele povo estava sendo atendido. O resultado da oração era a libertação de Pedro. E Pedro agora chegou e bateu na porta. Pedro, resultado das orações da igreja, estava batendo na porta. E uma serva ou uma criada, ela foi lá, chegou perto da porta, ouviu. Quem é? Pedro. Sou eu, o Pedro. E ela saiu tudo contente. E foi lá para o irmãozinho que estava orando: Senhor, sei com Pedro na prisão, sei com Pedro lá na prisão, Senhor. Quem está na porta aí é Pedro. Você está louca, moça? Você não está entendendo nada. Pedro está preso. Não, é Pedro que está batendo na porta. Irmãos, vai entendendo aí como o sobrenatural de Deus acontece? E muitas das vezes nós não entendemos. Pedro continuava batendo. E a criada, a serva, a moça dizia assim: Pedro, chegou no segundo, Pedro está aí na porta. Não, você está maluco. Não. Deus estava ouvindo a oração da igreja, Deus estava respondendo a oração da igreja, mas a igreja não estava entendendo que o milagre estava batendo na porta. Quantos aqui já receberam o milagre de Deus? Quantos aqui já oraram, já intercederam? Deus já enviou providência, Deus já falou. E esse milagre chegou e bateu na sua porta. E alguém chegou para você e disse assim: olha, é o teu milagre. Que isso? Faz tanto tempo que eu estou orando e esse milagre não acontece. É a cura que chegou. Faz tanto tempo que eu estou orando por essa cura, ela não chegou. É a libertação do esposo ou da esposa. É tanto tempo que eu estou orando e isso não acontece. É alguém que precisa sair das drogas. Mas faz tanto tempo que eu estou orando e isso não acontece. Mas está batendo na porta. Deus há muito tempo já respondeu a sua oração. Pega aí essa palavra. E muitas das vezes nós ficamos insistindo em algo que Deus já fez. Nós ficamos insistindo no milagre que Deus já realizou. E Ele continua batendo na porta. Irmãos, existe um momento que nós temos que levantar. Sai daí, você é louca. Não é possível. Diz aqui no versículo de número 14.
reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Versículo 15. Então os outros disseram: você ficou louca, mãe? Você ficou louca? O que está acontecendo? Você está fora de si. Nós estamos orando para Pedro. Mas é Pedro que está aí. Irmão, você está orando? O milagre já aconteceu. O milagre está batendo na porta. Quando a sua oração é ouvida, quando a sua oração, aleluia, Deus responde, ela chega na porta, começa a bater. Pedro estava batendo na porta. O milagre às vezes bate na porta. E só que você ficou louca. E ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. É o anjo que estava batendo na porta. Não, o anjo já tinha saído de cena, irmão. O anjo já tinha ficado para trás. O anjo já tinha ficado para trás. E agora? E agora? Versículo 16 diz assim: enquanto isso, Pedro continuava batendo. Irmão, sim, o milagre está batendo na tua porta. Sabe aquilo que você já pediu? Sabe? Aquilo que você tanto tempo espera. Já aconteceu. Mas como assim, pastor? Como assim, pregador? Já aconteceu de que jeito? Já aconteceu. Mas muitas das vezes a incredulidade é tão grande. A incredulidade é tão grande que ele continuou batendo. Sabe o que é preciso às vezes, irmãos? Fazer assim, Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Versículo 17, Pedro entrou em cena, agora diz assim, ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse. Então Pedro entrou em cena. Entrou em cena. Aqueles que estavam tudo intercedendo, imagina um grupo em tudo intercedendo, todos ficaram em pé. Todos ficaram olhando para Pedro. Mas não é que é Pedro mesmo? Irmãos, já viu orar com incredulidade? Muitos crentes às vezes começam a orar com incredulidade, com aquela falta de fé. Será que vai mesmo acontecer? Queridos, o milagre está batendo na porta. Às vezes é necessário nós levantar, chegar, abrir a porta, e de repente o milagre entra e nós abraçamos ele. Feche seus olhos neste momento. Milagre está batendo na sua porta nessa noite. O sobrenatural está batendo no seu coração nessa noite de uma maneira forte. E muitas vezes nós não entendemos, não queremos entender o propósito de Deus, de que maneira Ele vai fazer ou deixar de fazer. Se Ele bater, abra a porta. Aleluia. Quando a sua oração bate na porta, são os resultados chegando. Pedro naquele momento entrou em cena e todos ficaram maravilhados. Mas não é que Deus ouve mesmo? Não é que Deus faz milagre mesmo? Não é que Deus faz sobrenatural mesmo? Deus faz, irmãos. Deus faz. Às vezes nós que somos incrédulos o suficiente para não crer nas nossas próprias orações. E assim vamos. Quando o milagre bate na porta, quando o sobrenatural bate na porta, você sentiu já que ele bateu muitas vezes na sua porta, você demorou para abrir e ele chegou, mas chegou depois de um determinado tempo. Você poderia ter pegado isso daí antes, mas essa mensagem, essa palavra inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, é para que a igreja desses últimos dias desperte e fique com a porta aberta, para que quando nós clamarmos a Deus, o milagre aconteça e nós venhamos a receber de uma forma instantânea. Aleluia. Estão comendo esse alimento nessa noite? Coma. Grave essa palavra. Quando o milagre bate na porta, quando a sua oração bate na porta, abra imediatamente. Aquela jovem, ela foi correndo. É Pedro, é Pedro. Irmãos, quem chega primeiro, abre a porta, é o primeiro a ser abençoado. Então abra a porta, não fique insistindo não. Mas porque foi no passado, é porque foi no futuro, é porque é no presente. Irmãos, é agora é a hora de Deus trabalhar na sua, na minha e na nossa vida. Mediante essa palavra, eu gostaria de falar um pouquinho da igreja de Cornélios. 2 capítulos atrás, 10,
Atos 10 também fala a respeito disso. Quando a oração bate na porta. Olha o que aconteceu aqui na igreja corneliana, igreja de Cornélio. Cornélio era um homem, Atos 10, versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, e era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso, grave essa palavra, era piedoso, repita comigo, piedoso. É um homem piedoso e temente a Deus. Grave essa palavra, temente. Piedoso, temente ao povo, e orava sempre a Deus. Dava esmola, né? Fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Versículo 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélios, versículo 4. Cornélios. Esse, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu sou piedoso, sou temente a Deus, eu dou esmola, faço tudo certinho. Será que estou fazendo alguma coisa errada? E o anjo lhe disse: as suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, a oração subiu em memória diante de Deus. Porém, Cornélio, tem que fazer alguns ajustes aí. Essa igreja está faltando o essencial. A igreja não é só ter misericórdia, a igreja não é só dar esmola, a igreja não é só ser piedoso. Não se identifica muitas igrejas como a igreja de Cornélios hoje, nos dias em que nós estamos vivendo? Olha, nós damos muita cesta básica. Nós levamos sopão para os carentes, para aqueles que não têm teto. Nós fazemos muita obra. Igreja de Cornélios. Porém, Cornélios, vamos fazer o seguinte. E o anjo lhe disse, versículo 4, né? Versículo 5, isso. Agora envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Olha, Pedro entrou em cena aqui. Olha o Pedro, sabe? Aquele Pedro lá que estava preso, aquele Pedro lá que o povo, que a igreja orou por ele, aquele Pedro que o anjo foi lá e libertou ele, né? O Pedro que entrou, bateu na porta e entrou. Eu mesmo. Dois capítulos, retrocedendo aqui, Pedro entra em cena novamente. Né? Ele está hospedado, versículo 6, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja referência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que ele falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado. Ele chamou esse soldado, sabe do que, irmãos? De piedoso. Chamou esse soldado de piedoso. Chamou 3 pessoas. Um era soldado, ele chamou um soldado que era piedoso. E depois de eles explicar tudo, mandou que fosse a Jope. 3 personagens foram até Jope chamar Pedro, porque eles precisavam de uma mensagem. O anjo se apresentou e ele não poderia pregar a mensagem. A mensagem era para Pedro. E quando esses 3 homens se deslocaram até Jope, aonde estava Pedro, Pedro estava lá tranquilo e foi orar, estava orando, e por volta, se não me engano, de meio-dia, alguma coisa começou a acontecer. Começou a ter fome. Sabe aquele rebuliço no estômago assim, né? Começou a ter fome, oração e ter fome. Então ele interrompeu a oração.
Eu preciso comer alguma coisa. Ele parou a sua oração para se alimentar, é normal, isso faz parte. E Pedro agora, quando estava caminhando para se alimentar, Deus começou a já mover. Deus já sabia que haveria uma resistência por parte de Pedro, e Deus já estava no comando, estava entrando com providência. Aí Deus desceu do céu um lençol, amarrado pelas 4 pontas. Nesse lençol tinha todo quadrúpede, répteis, tudo aquilo que era abominado pelo judeu, que não podia comer, não podia fazer nada, era abominável, era impuro. E o Senhor fala com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro olhando para aquilo e falou: eu? De jeito nenhum, não se contamino com isso, isso é impuro. Pedro, mata e come. Pedro, não posso fazer isso. Pela 3ª vez, não diga, Pedro, que é impuro, que eu tenho purificado para mim, tenho santificado, tenho trazido para mim. Deus já estava preparando o coração de Pedro para entregar uma mensagem, porque Pedro ainda era legalista. Pedro vivia num antro de judeus, de um legalismo, e achava que o evangelho era só para eles, para nós, somos exclusivos. Não, Deus falou: não, Pedro, é assim que acontece, não é dessa forma, Pedro. Entenda que eu tenho uma chamada, tenho uma ordem para o mundo, que o evangelho seja pregado a todos. Pedro agora ali, não entendendo, diz assim, versículo 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da oração, ele estava assim pensando: que negócio é esse? O que Deus tem comigo? O que Deus está preparando para mim? Existe um momento na nossa vida, irmão, que nós não entendemos muito bem as coisas. Os pastores aí, os irmãos aí, existe um momento que não adianta querer entender, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Aí, aqui, Pedro estava perplexo, dentro da visão, falou: o que significa isso? Até então não estava entendendo nada. Eis que os homens, enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto a quem, irmão? Junto à porta. Que porta é essa? Onde estava Pedro? Pedro estava de um lado e eles estavam procurando Pedro. Nós estamos querendo falar com Pedro. Agora eu digo para os irmãos que as orações de Cornélio, as orações daquele povo, estava batendo na porta de quem? De Pedro. Pedro estava de um lado e do outro lado estava a igreja de piedosos, pessoas que davam esmolas e pessoas que eram tementes a Deus. Não lembra? Identifica com muitos hoje pessoas que são tementes a Deus, pessoas que dão esmola e pessoas que são piedosas. Estava de um lado da porta, clamando: onde está Pedro? Nós precisamos conversar com ele, porque ele tem uma mensagem para nós. Nós viemos aqui para falar com esse homem lá de Cesareia. Estamos aqui em Jope, não podemos voltar vazio. E lá dentro estava Pedro. E quando Pedro começou a se revirar de um lado para o outro, versículo 19, diz assim: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Espírito é esse, Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar no coração de Pedro. Existe um momento da nossa vida, irmão, deixa o Espírito Santo falar. Às vezes nós não damos espaço, não damos lugar, o sufoco é muito grande. O Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar. E Pedro estava ali meio perturbado com aquela visão, com aquilo que estava acontecendo. A porta estava sendo batida novamente. Mas, nós precisamos conversar com Pedro. Pedro tem uma mensagem para nós. Então, estão aí 3 homens, o Espírito Santo falando com ele, o Espírito de Deus falando com ele. Estão aí 3 homens à sua procura. Versículo 20 diz assim: portanto, levante-se. Pedro, tem 3 homens aí querendo conversar com você, Pedro. Levante-se, levante-se, desce e vá com eles, sem hesitar. Quer dizer, não hesita nada não queira saber o porquê, não fique perguntando.
Muitas vezes nós queremos saber tudo, queremos questionar tudo, queremos resposta para tudo. Existe um momento que existe um silêncio de Deus. O Espírito Santo falou assim: ó, desce, vai lá, tem 3 pessoas querendo falar com você. Versículo 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Aleluia. O que os traz aqui? Aí eles começaram a contar a história deles. Olha, nós viemos lá da cidade de Cesareia, e lá tem um nosso chefe, o nosso líder. Ele mandou nós vir aqui, simplesmente, só porque um anjo apareceu para ele, resplandecendo, e disse assim: ó, vai até Pedro. Irmãos, naquele momento, preste bem atenção nisso, naquele momento, Pedro, ele estava incumbido de abrir uma porta. Aquela igreja de Cornélio não era a igreja cristocêntrica. Aquela igreja de Cornélio era uma igreja que dava esmola, era uma igreja, aleluia, que ela, podemos assim dizer, que ela é uma igreja piedosa, era uma igreja temente a Deus, mas não era uma igreja cristocêntrica. Faltava Cristo no meio da igreja de Cornélios. Hoje estamos vivendo em dias em que tem de tudo, e do bom e do melhor, mas só que não é uma igreja cristocêntrica. Cristo não está nela. Esses 3 homens estavam batendo na porta de Pedro, estavam chamando Pedro, e Pedro do outro lado, o Espírito de Deus estava falando: Pedro, não resista a esses homens, fala com ele. Fala com ele, vai lá, atende esses homens. Naquele momento, Pedro tinha que falar de Jesus para aqueles homens. Pedro tinha que falar de Jesus. Por quê? Jesus, João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Pedro estava de um lado. Pedro tinha que abrir a porta, que é Jesus, para aqueles homens. Não estão entendendo? Pedro tinha que abrir a porta, e essa porta era Jesus. Então tinha tudo. Hoje muitas igrejas, muitos locais têm tudo, mas a porta que se chama Jesus precisa se abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, se ouvir que estou batendo e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso significa intimidade com Deus, ouvir Deus falar, atender Deus, abrindo a porta, e fazer com aqueles discípulos no caminho de Emaús: senta aqui, fica comigo esta noite. Não estou entendendo aí? Pedro, ele disse: eu vou falar algo que está no meu coração. Vamos até lá, vamos até Cornélio. Chegou 4 dias de caminho, e chegaram lá e falaram: ei Cornélio, qual que é a sua? O que você está pensando? Aí eu vim até aqui e falei: olha, um anjo apareceu para mim e disse isso e disse aquilo. Ele falou assim: ó, tem que chamar Pedro. Eu falei: eu estou aqui. Aí Pedro começou a falar, e de Jesus. Aí as portas foram se abrindo, com Jesus. E Pedro começou a falar de Jesus. Irmãos, o milagre acontece quando nós começamos a falar de Jesus. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Irmãos, quanto egocêntrico hoje, quanto egocentrismo hoje. Mas fale de Jesus, pregue o amor de Jesus. E quando Pedro começou a falar, naquele momento o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cornélios. Eles foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro ficou de boca aberta. Se a obra fosse de Pedro, estava enrolado. Pedro apenas pregou, quem convenceu foi o Espírito Santo. Pregue Jesus, o Espírito Santo vai convencer. É Ele quem convence o homem do pecado, é Ele quem convence o homem da miserável a vida que leva, da mulher. É assim que acontece. Fale de Jesus. Quando ele falou de Jesus para Cornélios, Cornélios abraçou a causa. Tem muitos hoje precisando abraçar a causa de Jesus, abraçar esse Cristo, aleluia, o Redentor, que vive e que reina para todos sempre.